Coloquemos-nos de pé, por favor. Farei a leitura e os irmãos acompanhem, por favor. As obras magníficas de Deus. Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, te rendemos graças, ó Deus, bendizemos o teu nome. Por mais uma vez, ó Deus, estarmos reunidos nesse dia, no começo de mais uma semana. Nós te louvamos, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, te louvamos pelo privilégio que temos de nos reunirmos para estudarmos a Tua Palavra, para ouvirmos a exposição da Tua Palavra. Te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que se preocupa com detalhes das nossas vidas, ó Deus, que só nós mesmos conhecemos e o Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor, nós podemos contar com o Senhor em qualquer situação, que o Senhor sabe tudo que se passa conosco. E queremos te pedir perdão, Deus, pelas nossas fraquezas, nossas imperfeições, ó Deus. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos perdoe nas nossas fraquezas. No nome do Senhor Jesus, recebe a nossa adoração ao Senhor, ó Pai. Recebe, ó Deus amado, de forma agradável, Senhor. Possa sair dos nossos lábios cânticos, palavras, ó Deus, orações que venham do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Podeis assentar, meus irmãos, vamos cantar o hino de número 33 do nosso inário para darmos, então, para louvarmos ao nosso Deus também com cânticos. Hino número 33. Gente, um inário para a nossa visitante, por favor. Hino de número 33. Esse hino diz que no céu, o coro dele diz: no céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas o seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. O amor do Senhor por nós, né, pecadores, é maravilhoso. Nos transforma, né? Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes
estendeu seu forte braço que é tão compassivo. Em nosso auxílio ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém. Vamos ainda cantar o hino de número 47. Louvor e glória. Hino número 47. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Amém. Agora teremos alguns momentos em que poderemos, diante do Senhor, mais uma vez, confessar os nossos pecados, nossas imperfeições. Nós vamos confessar silenciosamente, só nós e Deus, nesse momento. Então teremos a oportunidade de pedir perdão ao Senhor. Em seguida, nós estaremos orando audivelmente. Eu convido a irmã Adriane que nos dirija a Deus nessa oração.
Senhor amado, onde nós estaríamos, Senhor, se não fosse as tuas misericórdias, se não fosse, Senhor, o teu amor para conosco, se não fosse, Senhor, o Senhor ter morrido na cruz para nos salvar. Nós somos miseráveis pecadores, Senhor, e carecemos tanto das tuas misericórdias, Senhor, porque sem ti nós nada somos. Eu te peço que agora, humildemente, o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, ó Pai. Esteja nos lavando das nossas impurezas, para que nós possamos, Senhor, a cada dia ficarmos mais perto de Ti, Senhor. Ficarmos mais puros, Senhor. Nós dependemos totalmente de Ti, ó Pai. Eu sei que nós somos falhos, por isso, humildemente, eu te peço, esteja nos abençoando, Senhor, para que nós possamos ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu te peço que em nome de Jesus esteja aceitando o nosso louvor, a nossa adoração, abençoa a vida do pastor, Senhor. Em especial, Senhor, te agradeço pelo livramento que o Senhor deu ali pelo meu avô. Te louvo, Senhor, porque apesar daquele tombo, hoje ele está vivo, Senhor. E eu te louvo muito por isso. Eu te peço, abençoe o pastor Amarildo, que vai falar da tua palavra. E eu te louvo, Senhor, porque eu sei que é um Deus que nos ama, é um Deus que nos perdoa, Pai. Obrigado, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios 9, verso 7. 2 Coríntios 9, verso 7. Diz assim a palavra de Deus: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nesse momento teremos a oportunidade, enquanto nós cantamos o hino de número 114, de entregarmos então os nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do Senhor. Hino de número 114. Peregrinando ó sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Convosco
pois Cristo é luz que nunca se apaga. Sem ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, posso o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Deus maravilhoso, te agradecemos por esses momentos que passamos te louvando através de cânticos. Queremos agora, Deus, te pedir que o Senhor fale aos nossos corações através da leitura e exposição da tua palavra. O Senhor abençoe o teu servo, ó Deus, de forma que ele venha falar aquilo que estamos precisando ouvir nessa noite. Que saiamos daqui, Senhor Deus, edificados pela tua palavra, renovados, ó Deus, animados para começarmos, Senhor, uma semana de trabalho, de desafios, ó Deus, sempre, ó Deus, com o nosso coração grato ao Senhor, sempre com o nosso coração esperançoso, ó Deus, de que nada de mal irá nos acontecer, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos sustente, que o Senhor, ó Deus, fale agora aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. As crianças podem acompanhar, então, a irmã Adriane, que irá levá-la para... Aqui para tomar um vento. Boa noite, irmãos, graça e paz. Abramos a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, de 10 a 20. Efésios capítulo 6, de 10 a 20. Diz assim a palavra de Deus, a armadura de Deus. Não sei.
Podem ficar sentados, eu faço a leitura. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo nos instrui nesta passagem a respeito de algumas verdades que a gente precisa sempre trazer à nossa mente, dada a sua grande importância para nós como cristãos. Paulo fala aqui de uma tremenda luta que o crente, que o cristão enfrenta nessa vida aqui. Uma ilustração que se aplica a nós cristãos nesse tempo, enquanto nós ainda não chegamos, não cruzamos o Jordão, né, por assim dizer, não entramos na terra prometida ou no descanso eterno, nós estamos atravessando um deserto cheio de perigos. Como cristãos, nós precisamos dessas preciosas verdades que Paulo trata nessa passagem tão conhecida nossa, tantas vezes lida e meditada por nós, que é esse texto de Paulo. A primeira verdade é justamente essa realidade da nossa batalha como crentes. Sem dúvida alguma, a nossa luta é a maior do mundo, a luta do cristão. Hoje de manhã nós falamos aqui da luta do cristão contra o mundo. Trouxemos uma revista aqui muito preciosa e tratamos desse assunto, que nós já estudamos há um tempo atrás aqui, né, no modelo de escola dominical, e foi uma oportunidade muito gostosa de nós ouvirmos os irmãos também, né, participando, e a gente tratando dessa luta do cristão contra o mundo. Nesse texto aqui, Paulo fala da nossa luta contra um outro inimigo, que é o diabo e as suas hostes. Então, a primeira coisa que Paulo chama a nossa atenção aqui é que nós não podemos esquecer dessa luta que nós travamos, que é no mundo espiritual. E às vezes a gente fica descuidado. E o diabo arma, como a gente canta num hino aqui, né? Sem cessar, a gente tem que vigiar a todo instante, porque o inimigo ataca sem parar. Da onde a gente menos espera, vem um laço. Ele arma um laço, uma armadilha, para dificultar a nossa caminhada, para trazer problemas para a nossa família, para a igreja, para o nosso ambiente de trabalho, né? O diabo faz isso. É interessante a gente enfatizar que o crente, o verdadeiro crente, aquele que nasceu de novo, ele não vai perder a salvação, em absoluto. Ele vai chegar no céu e vai chegar por causa da obra de Deus na vida dele, de Cristo.
pelos méritos de Cristo. Mas é notório como a gente percebe que há diferença entre crente e crente. Tem uns que têm uma vida mais bonita, mais vitoriosa, mais convidativa ao Evangelho do que outros, justamente porque levam mais a sério as advertências da palavra de Deus, vivem numa intimidade maior com Deus, leem a sua Bíblia em casa, diariamente, têm a sua devocional, gastam tempo em oração, buscam a Deus na igreja, com uma certa frequência, e não só têm informações sobre Deus, mas têm intimidade com Deus. Isso é essencial, porque todos nós estamos travando essa luta, e cada um de nós vai enfrentando obstáculos. Alguns são parecidos, mas às vezes tem obstáculos diferentes nas nossas vidas, desafios que nós temos que enfrentar como cristãos. E se nós não estivermos atentos para o fato de que a gente está travando uma luta no reino espiritual, nessa dimensão espiritual, nós descuidamos, nós ficamos displicentes, nós relaxamos, nós baixamos a guarda e ficamos sujeitos então às armadilhas do inimigo. Então, a primeira coisa que Paulo nos chama a atenção nessa passagem clássica aqui, da armadura de Deus, é que nós temos essa luta, porque ele fala aqui no verso 12, a nossa luta não é contra carne e sangue. Seria mais fácil, quando a gente vai enfrentar um inimigo que está na nossa frente, que é como nós, é mais fácil. Se ele tem uma arma, você pode pegar uma, se ele vem com você só se valendo do braço, você pode enfrentá-lo, você está vendo os movimentos dele, você tem que se defender. Mas o inimigo no espiritual a gente não vê, ele está armado, a gente não vê, a gente não se apercebe, só quando a gente está muito bem afinado com a vontade de Deus, na intimidade com Deus, que a gente consegue perceber que nesse episódio aqui tem a mão do diabo, ou tem uma armadilha do inimigo aqui. Então veja a necessidade, Paulo fala, a nossa luta, ele está se referindo a ele e aos crentes, não é contra carne e sangue, seria mais fácil. Paulo foi soldado, ele era um centurião, ele comandava 100 homens, e ele tinha familiaridade com esses equipamentos, que ele menciona aqui na panoplia romana do soldado romano, que a panoplia é a armadura do soldado romano, que ele menciona aqui, fazendo comparações ao longo desse texto. Ele tinha familiaridade com isso, então ele sabia muito bem os movimentos do oponente, mas ele diz, a nossa luta como cristãos, a gente não vê o inimigo não é contra carne e sangue não, são contra poderes muito grandes, que estão aí no meio, invisível, armando muitas vezes contra nós. Então Paulo nos chama a atenção para essa realidade, irmãos e irmãs, da nossa luta contra principados e potestades, são poderes, dominadores deste mundo tenebroso. Veja, palavra dura, palavra que assustadora. O que é uma coisa tenebrosa? Coisa que mete medo, eu não vou assistir esse filme não, porque esse é tenebroso, é de terror, mete medo, pois a nossa luta no mundo espiritual é tenebrosa, forças espirituais do mal, é diabo e seus anjos caídos, os demônios. Existe uma batalha assim, às vezes a gente não percebe, a gente esquece dessa realidade, E então essa é uma realidade para a qual Paulo chama a atenção dos crentes. Uma segunda que ele fala aqui é que nós então devemos tomar toda a armadura de Deus, porque a nossa luta é grande, e a gente não pode ir desarmado, a gente tem que estar preparado, Juninho, para essa luta. Não se iluda, a sua caminhada como cristão está apenas começando, mas você vai se deparar com muitas dificuldades no caminho,
E a gente alerta todo aquele que está vindo para a igreja, que está abraçando uma carreira difícil, ser cristão, mas é o caminho certo. É como disse Pedro para Jesus, né? Embora seja difícil, Senhor, para quem nós iríamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, o que nós temos que fazer? Verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, as armas no mundo espiritual. Essa aqui não é a espingarda, não é o revólver, né? Não é a faca, mas ele vai descrevê-las aqui logo a seguir, para esse embate espiritual, né? Para que possais resistir no dia mau. Interessante, irmãos, que desde que o homem pecou, todos os dias tem males para nós. Em outras palavras, o dia não é todo mal o dia inteiro, mas todo dia tem mal. Já notaram isso? Todo dia. E Jesus falou isso. Ele diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o quê? Seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então todo dia tem mal por causa do pecado, desse mundo decaído que nós vivemos, né? Para que possais resistir no dia mau. Então existe um dia que é pior do que os outros. Eu estava ouvindo Nicodemos numa exposição desse texto, e ele fala que parece que tem dia que o príncipe das trevas solta toda a cavalaria do inferno contra a vida da gente. Já viu aquele dia quando as coisas começam a dar errado? Parece que tudo dá errado na vida da gente, né? E parece que a cavalaria está marchando mesmo contra a gente, né? Então tem dia que é pior do que os outros. E nesses dias a gente precisa ter intimidade de Deus, senão a gente faz besteira, né? A gente erra nas providências que a gente toma, no que a gente fala, né? Nos caminhos que a gente toma, e aí a gente só complica, né? Infelizmente, quem não conhece a palavra de Deus muitas vezes toma caminhos que aos olhos deles parecem, como diz Provérbios, né, correto, direito, mas no final dá em caminhos de morte, né? Então é por isso que a gente tem que ter essa intimidade de Deus e nos apropriarmos da armadura de Deus, né? Mas o que é a armadura de Deus? Ele fala aqui, ó. Então, possais resistir no dia mau e depois de vencer tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes. Aí ele passa a descrever: cingindo-vos com a verdade. A verdade, aqui ele vai descrever várias coisas que se resume, irmãos e irmãs, no todo do Evangelho, na obra de Cristo, na apropriação de Cristo como Senhor e Salvador, a fé que Ele implanta no nosso coração, né? A Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse, ela toda serve para nós como ferramenta, como arma, espada do Espírito, que ele chama aqui, para a gente manusear contra o inimigo. Lembra que Jesus, ao ser tentado, ele usou esta arma, a palavra de Deus. O diabo citava a palavra de Deus fora de contexto, e Jesus fazia questão de citar a palavra de Deus dentro do contexto apropriado. Ele dizia assim: também está escrito, e aí da maneira correta. O diabo usava fora de contexto, para induzir Cristo a submeter a ele, e Jesus usava dentro do contexto apropriado, a mesma palavra de Deus. Então a Bíblia Sagrada é o nosso instrumento de ataque contra o inimigo. Os instrumentos de defesa, ele fala aqui, ó: a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. Veja como a fé, a genuína fé é importante, né? O diabo tenta lançar dúvida no nosso coração quanto a Deus, quanto à salvação. Como a gente precisa de uma fé genuína para dizer para o diabo assim: não, Cristo morreu por mim, eu creio na obra dele, eu estou salvo.
você não pode mais me acusar diante do Pai, porque Jesus pagou o preço da minha redenção, né? Eu tenho fé que aquilo que Ele fez é suficiente para a minha salvação. Eu pequei sim, mas eu me arrependo e eu tomo posse do perdão de Deus. Isso tudo é o Evangelho, né? Ele fala, embraçando então o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardo inflamado é aquela flecha que põe o fogo na ponta, né? E é disparada contra a pessoa. Naquela época eles usavam molhar o escudo, deixava o escudo um tempo na água, porque ele era recoberto por um couro grosso. Então quando a seta batia nele, o fogo não ia adiante, ele apagava. Então ele está dizendo que a fé, ela é capaz de fazer apagar os dardos inflamados, perigosos, que o maligno, o diabo, lança contra os crentes, né? Tomai o capacete da salvação, o elmo, o capacete que protege a cabeça. Creio que todos aqui já assistiram o Gladiador. Quando você vê o Máximos entrar na arena ali, o gladiador, ele põe o capacete, proteger a cabeça, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, crentes precisam conhecer a Bíblia, manusear a Bíblia com facilidade, ter aquela habilidade de, num diálogo, numa conversa com alguém, num debate, trazer à sua memória apropriadamente, de maneira contextualizada, a palavra de Deus para rebater os dardos, as críticas ao Evangelho, mas rebater de uma maneira feliz, apropriada, tendo resposta como Jesus quer que a gente tenha. Como o apóstolo Pedro disse na sua carta, nós temos que saber responder a cada um que pede razão da esperança que há em nós. Por que que eu creio? Por que que eu estou tão seguro da minha salvação? Você sabe responder para os outros com firmeza? E se for preciso, você pode mostrar a eles na Bíblia onde está fincada a sua convicção. Eu fui evangelizado por um tio que era um homem simples, mas estudioso da palavra de Deus. As perguntas que eu fazia para ele, ele me dava resposta calcada na palavra de Deus. Ele me mostrava na Bíblia, está escrito aqui, ó. Deus espera isso da gente, né? Então a gente tem que ter a Bíblia como o nosso livro de cabeceira. Eu já falei aqui, estou sempre incentivando os irmãos a criar o hábito da leitura de bons livros. E hoje de manhã eu ainda falei, né, que ler é trabalhar, porque ler não é fácil, é cansativo. Assistir filme, ver as imagens no celular é bem mais fácil do que ler, porque ler obriga a gente a pensar, a interpretar. Então a gente tem que criar o hábito da boa leitura, e você pode ler outros livros, tem tantos livros bons. Hoje nós ainda falamos aqui que até na literatura secular tem livros bons para a gente ler, mas olha, não podemos deixar de ler de jeito nenhum a Bíblia, constantemente. Sabe por quê? A gente esquece. Eu já li a Bíblia tantas vezes, e quando vou reler eu me deparo com coisas que eu fico assim boquiaberto, surpreso comigo mesmo ao pensar como eu pude esquecer essa frase aqui tão importante. Então eu preciso sempre ler a Bíblia, né, para que ela fique no meu coração. Talvez eu não consiga ler a Bíblia 200 vezes, como fez George Miller, né? Ele leu a Bíblia 200 vezes na sua vida, dentre as quais 100 vezes ele a leu de joelhos. Esse era conhecido como homem de oração. Ele tinha um caderno, ele orava, registrava no caderno, e quando ele recebia a resposta de Deus, ele escrevia lá: dia tal, Deus me respondeu esta oração aqui. Um exemplo para nós. Às vezes a gente lê a Bíblia tão pouco, né? E gasta tanto tempo com besteira.
com porcaria, vendo coisas que não prestam. Eu fico impressionado a facilidade que as pessoas têm de decorar o nome dos artistas, dos seriados, né? Saber detalhes, mas quando você pergunta a respeito da Bíblia, não sabem nada, sabem pouco. Falta muito convívio com a palavra de Deus, a espada do Espírito. Como é que nós vamos derrotar os nossos inimigos se a gente não se enche dessas armas? Com que poder nós vamos enfrentá-lo, né? Então, e aí, uma outra coisa que ele fala aqui, então veja bem, primeira, sempre ter em mente que a nossa luta é grande, é contra forças muito tenebrosas, poderosas. A luta do crente, o incrédulo não tem essa luta não, mas é nossa, dos crentes. A segunda é que nós precisamos nos apropriar dessas armas, que estão aqui, a palavra de Deus, e uma outra coisa que ele menciona aqui, é a oração. O crente não pode deixar de orar, porque ele fala aqui que nós temos que nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Então eu preciso pedir a Deus a capacitação do Espírito Santo, para eu ter força. Senhor, dá-me força para enfrentar os meus inimigos. A luta é muito grande. Qual foi a última vez que você orou assim? Normalmente a gente está pedindo a Deus coisas temporárias, né? Abençoa o meu emprego, Senhor, né? Abençoa o meu dia de trabalho, ajuda-me a receber a cura desse problema físico. Isso é errado? Não, em absoluto. Temos que orar por todas essas coisas. Mas e a oração pela vida espiritual? Faz-me forte, Senhor, na vida espiritual para enfrentar os meus grandes inimigos. Inclina o meu filho e a minha filha para sentir desejo no coração de abrir a Bíblia, de ir à igreja, de te buscar, priorizar o Senhor na vida dele, dela. Isso é mais importante do que tudo, porque, irmãos, se a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as outras coisas nos serão acrescentadas, as outras coisas que a gente busca tanto, né? E que deveríamos deixar em segundo plano, mas a gente busca em primeiro. Se a gente inverter mesmo, buscar a Deus em primeiro lugar, as outras coisas, Deus é quem nos criou. Ele sabe melhor do que ninguém do que eu preciso. Melhor do que a minha esposa sabe do que eu preciso, Deus sabe. Então, né, é buscar a Deus mesmo. E Ele vai acrescentar à nossa vida o que a gente precisa, né? Então, a oração, que é dar diante de Deus, falar assim: Senhor Deus, me ajuda, fortalece minha vida espiritual, me ajuda a usar a Bíblia. Quando você sentar para ler a Bíblia, né, esses dias até comentei, acho que foi hoje aqui de manhã, que essa semana eu fui ler a Bíblia, fiquei impressionado comigo, porque eu li, não ficou nada, li de novo, minha cabeça viajou outra vez, a cabeça está cheia de tantas coisas, está faltando concentração. Eu falei: meu Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda a ler a tua palavra, tira da minha cabeça esses pensamentos, porque se você não fizer uma leitura de um texto e não ficar nada, Spurgeon disse: você leu coisa nenhuma. Então é preciso pedir a Deus a oração, até para a gente ler, para a gente se apropriar das armas que Deus nos deu, para fazer uma boa meditação na palavra de Deus, para ela encher o nosso coração, porque Deus fala conosco através da Bíblia. Eu já citei aqui a frase do Nicodemos, né? Alguém perguntou para ele assim: ô pastor, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Eu queria ouvir Deus falar. Ele falou assim: então lê a Bíblia. Não, pastor, mas eu queria ouvir a voz de Deus. Ele falou: então lê a Bíblia em voz alta, você vai ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco através da Bíblia. Então nós temos que orar: Senhor Deus, me ajuda a me concentrar aqui. Eu sei que essa experiência que eu contei aqui, que eu tive, é comum. Muitas vezes acontece com vocês também, de ler, mas a cabeça não estava aqui. Mesmo o nosso culto aqui na igreja, às vezes estão sentados aí, mas a cabeça está longe, está viajando.
e não acompanha o raciocínio, né, da pregação. Então a gente precisa mesmo, como ele diz aqui, com toda oração e súplica. Toda oração é orar por tudo. A súplica é aquela oração mais intensa ainda. E existe um tipo de oração que nem sai palavra, é só gemido diante de Deus. E orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando, né? Senão a gente não ora. Com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A gente tem que orar pelos outros crentes. Eu fico muito feliz quando alguém fala assim: ô pastor, lembrei do senhor hoje, orei pelo senhor. Como isso é bom. A gente precisa orar uns pelos outros, né? Lá de madrugada, quando você perdeu o sono, uma boa estratégia, começa a lembrar dos irmãos e vai orando. Ora por fulano, você já conhece a situação dele, coloca diante de Deus, né? O outro irmão, outra irmã. E aqui, olha só, verso 19, Paulo fala: ore também por mim. Ele está preso. Quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Mas interessante que Paulo não pede aqui para sair da cadeia, não. O que ele pede, veja, verso 19, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez, coragem, fazer conhecido o mistério do Evangelho. O que ele pede para que orem por ele, para que ele tenha coragem de pregar o Evangelho na prisão, pelo qual sou embaixador em cadeias, porque ele estava preso, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Texto clássico da palavra de Deus, lindo, né? Então aprendam 3 coisas com essa passagem. A nossa luta é grande, a gente precisa de armas, elas estão aqui, como nós vimos, e a gente precisa nos apropriarmos delas, orando, buscando a Deus, passando o tempo com a palavra, né? Tendo intimidade com ela. Que Deus nos ajude, né? Para que a gente passe por essa nossa trajetória nesse mundo de uma maneira mais altissonante, mais convidativa para o Evangelho, né? Porque sabe o que o diabo quer fazer? Que a nossa vida como crente seja feia, desagradável, e apresentar a nossa vida para os incrédulos. E aí eles olham para nós e falam assim: que vidinha michuruca, eu não quero ser assim, eu não quero isso para mim. O crente tem que ter uma vida bonita, para a glória de Deus, para que chame outros a vir fazer parte da mesma fileira, do mesmo exército, né? Louvado seja Deus, que Deus nos ajude, né? Em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus e Pai, nós te rendemos graças, porque mais uma vez, pela tua misericórdia, o Senhor nos trouxe à tua casa, e nós pudemos aqui ler a tua bendita palavra nesse texto tão clássico, tão maravilhoso, que nos ensina coisas tão importantes para as nossas vidas. Aplica esta palavra ao nosso coração, dos que estamos aqui, daqueles que estão ouvindo ou ouvirão essa mensagem em casa através da internet. O Senhor possa fazer disso aqui um instrumento na vida de outras pessoas também, Senhor. De maneira específica, nesta noite eu quero colocar diante do Senhor a vida do nosso irmão Samuel, mais uma vez, que sofreu uma queda, acidentou, mas graças ao Senhor está se tratando, está recuperando. Nós suplicamos a tua bênção sobre a vida dele, para que em breve ele esteja bom, com a saúde normal e voltando a congregar como ele gosta de fazer, ó Deus. Abençoe sua vida, seu coração, toda a sua família. Também oramos em favor da irmã Neres, que passou por uma cirurgia. O Senhor abençoe a recuperação da nossa irmã e abençoe a vida do teu povo, aqueles que nos visitam, a Hélia que está aqui conosco, toda a sua casa.
Estenda as tuas bênçãos sobre a vida deles. Ó Deus, abençoe a nossa semana. Cuida de nós, Senhor, de todos os nossos afazeres. Nos dê vitória e nos ajude a te buscar mais do que o fizemos na semana que encerramos. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Que a graça dele, de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um dos irmãos e irmãs aqui e sobre toda a igreja espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém.